Oi, sejam bem-vindos ao programa Trem Mineiro. Eu sou Jaque Ventura. E você que está chegando agora em nosso canal, se inscreva, curta e compartilhe sem moderação. E hoje nós estamos no ateliê da Gilmara Oliveira. Tudo bem, Gilmara? Tudo ótimo. Gente, a Gilmara, assim, eu não vou nem falar o currículo dela porque é fantástico. Mas para começar, ela é professora e ela gosta bastante de performance. Então, Gilmara, o que é body art? Então, body art, na verdade, são todas as linguagens artísticas que passam pelo corpo, né? Que estão ligadas ao corpo. Quando o meu corpo é a forma de expressão, eu posso definir essa forma de expressão, posso definir isso como body art. Na verdade, a princípio, né, a body art estava ligada aos movimentos dos happenings da década de 70, do Fluxus. Agora, na contemporaneidade, esse termo body art ele já engloba outras expressões, como a tatuagem, como a pintura corporal, as modificações corporais por joias, também são entendidos dentro dessa terminologia. E hoje também, né? Hoje sim, não é tão recente, mas o termo performance ele é mais recorrente no lugar do termo happening ou fluxos, que foram os precursores. Assim. Marina Abramovic teve no Brasil há pouco tempo, né? Que é uma grande referência da performance, assim, que está na ativa desde a final da década de 60 e começo de 1970. E eu acho que, na verdade, a dificuldade que as pessoas têm para compreender a performance é ficarem muito presos ainda a forma tradicional, né? Não sei se seria essa a palavra, mas é isso, a maneira mais tradicional de pintura, no caso, né? Que é a questão do período do neoclássico, né? Até mesmo do período renascentista. Então as pessoas acabam acreditando que a arte tem que estar sempre ligada ao belo. Que a arte tem, se não me agrada, não é arte. Se não me emociona de maneira positiva, que me toque positivamente, porque vai te tocar de uma forma ou de outra, nem que seja através de um incômodo, né? Mas as pessoas ficam presas mesmo a essa crença de que arte é o que é bonito, né? Quando você vê uma coisa muito bonita, o que as pessoas às vezes costumam dizer? Nossa, que coisa maravilhosa, parece uma obra de arte. É verdade. Né? E com isso, com esse pensamento muito limitado, as pessoas não conseguem compreender muito bem a arte contemporânea como um todo. Porque, na verdade, desde a descoberta da fotografia, desde a invenção da fotografia, que a arte vem sofrendo mutações, né? Ela já não é mais aquela arte para imitar a realidade. Porque, na ocasião, os artistas já entenderam que para que eu vou me preocupar com algo tão realista se eu já tenho um outro instrumento que faz isso, né? Porque a princípio os artistas eram retratistas, pintavam os grandes reis, rainhas, princesas, blá, 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 né? A galera da burguesia. Então qual é o sentido de continuar nessa linha se eu já tenho um outro instrumento que faz isso? E assim foi, a arte foi se modificando e os artistas sempre trazendo algo que questionasse o lugar comum. Porque a arte ela não tem a função de combinar com o seu sofá da sala, né?
Na verdade, ela tá aí para questionar, para problematizar, porém através de um outro viés. Você diria então que a performance vem para trazer uma quebra de paradigma, para te trazer uma reflexão, para trazer um outro olhar? Sim, o próprio surgimento da performance, quando os artistas começaram com o movimento do fluxos e dos happenings, era exatamente para questionar o mercado de arte, por exemplo. Porque isso é algo que acontece até hoje, né? Mas que na ocasião, como era exatamente todo esse período de mudanças, né? Exatamente aquele período de mudança de como é e como do que está virando, é um período sempre muito polêmico. E para questionar esse mercado de arte que valoriza trabalhos a preços exorbitantes e que quem define isso é único e exclusivamente o curador e que o artista mesmo, que foi quem produziu aquele trabalho, leva muito pouco, né? Porque é o colecionador que adquiriu aquele trabalho, que vai ganhando valia aquele trabalho, e a família desse artista, na verdade, não tem direitos autorais sobre isso que foi produzido, né? E assim é no mercado das artes visuais o tempo todo, né? Desde sempre. Não desde sempre, mas digamos que com o crescimento do mercado de arte. E aí esses artistas que começam com o movimento da Bauhaus, com o movimento do fluxos, dos happenings, eles vêm exatamente questionar esse mercado, né? O meu corpo não está à venda. Como que você vai comprar o meu trabalho se o meu trabalho é o meu corpo? Né? Comprar o meu corpo e pendurar na parede da sua casa para combinar com o seu sofá? Vai encalhar. Né? Então, questionando um pouco esse pensamento do mercado de arte, foi que os artistas começaram a colocar o seu corpo como obra de arte, levando-os aos limites de resistência. E é claro, vai ter determinados trabalhos de performance que não vão te agradar. Mas vai ter outros que, às vezes, de acordo com a sua vivência, com a sua bagagem memorial, vão te emocionar muito. Porque tudo isso também depende muito disso que eu acabei de falar, que é da bagagem memorial. Se eu virar para você e disser, né, que tinha uma pedra no meio do caminho, tinha uma pedra, né? Para cada pessoa isso vai ter um significado. Alguns vão lembrar do poema. Outros, se você tivesse vindo para minha casa aqui agora, por exemplo, e tivesse de sandália e chutado uma pedra, literalmente, você nem me fala de pedra, né? Uma outra pessoa que tivesse vindo, por exemplo, de carro e furou o pneu porque passou numa pedra pontiaguda, vai ter uma outra memória sobre a pedra, sabe? Uma pessoa que faz coleção de pedras preciosas? Exatamente, vai ter uma outra visão. Nossa, quem imagina encontrar uma pedra no caminho, né? Então, é muito isso. E a arte como um todo, ela vai de encontro com as emoções, né, das pessoas que estão tendo a oportunidade de vivenciá-la exatamente de acordo com a bagagem memorial. Por que tanta gente não compreende, por exemplo, a arte abstrata? Porque não te diz nada de imediato. Porque ela é abstrata. Mas é porque não te diz nada, não te entrega nada pronto. Você tem que parar, você tem que sentir, você tem que se conectar. Exatamente. E as pessoas estão habituadas a passar pelas coisas, assim elas passam. Isso quando normalmente hoje não tá assim, né? Nem vê. Vê atrás da tela. Então, num trabalho, por exemplo, figurativo, a imagem já me entrega tudo, né? Mesmo se for, por exemplo, uma pintura surrealista, que vai me permitir viajar um pouco mais pelas diversas informações imagéticas que vão ter naquela pintura, ainda assim eu estou tendo algo de figurativo ali que vai acessar mais rapidamente a minha bagagem memorial. Diferente de uma obra abstrata que eu vou ficar
perdido nela, a não ser que eu consiga, com a minha imaginação, encontrar imagens reconhecíveis. Olha, ali parece um rosto, olha, ali parece não sei o quê, né? Então aí a pessoa já começa a se sentir mais agradável e menos incomodada, mais confortável, né? E menos incomodada com aquilo. O que está fora do cotidiano, então deixa a pessoa... Exato, deixa a pessoa desconfortável. E aí, principalmente aquelas questões que estão sendo problematizadas, que vai contra os princípios morais daquela pessoa, aí que a pessoa vai surtar mesmo e não vai concordar, sabe? Mas o objetivo do trabalho não é que todo mundo concorde com tudo. A pessoa que está realizando uma performance, ela está exatamente levantando determinada questão que para ela é importante levantar. Ela não está apresentando solução de nada, né? Foi bacana você tocar nesse ponto. Recentemente, os seus alunos fizeram performance. Sim. E uma coisa que uma das suas alunas me falou é que quem está fazendo a performance tem um objetivo, ele tem um conceito do que está fazendo e ele não é responsável por aquilo que eu entendo. Então, como ter esse conceito da performance? Isso foi uma questão que eu fiquei assim, tá, mas como que eu vou entender o que ele está querendo passar? Ou isso não é importante? Você tem que entender ou você só precisa sentir? Pois é. O que é mais importante? Funciona isso? Porque, na verdade, você não tem que entender, você não tem que nada, sabe? Porque a gente está falando de sentimento. Quando a gente fala de arte, a gente fala de sentimento. Então, a questão que está sendo passada é a forma como eu vou me sentir referente à performance, e não exatamente o objetivo que aquele artista está expressando. Eu vou voltar na pintura porque eu acho mais fácil explicar pelo viés de outras linguagens do que diretamente pela performance. Por exemplo, imagina você uma pintura, você está indo numa exposição modernista, onde nós temos lá, né, artistas conceituados desse movimento, e aí tem uma obra de Van Gogh. Só que do lado do trabalho do Van Gogh tem um texto explicativo sobre o que ele queria dizer com aquele trabalho. Acabou completamente Você vai passar a entender... charme, a beleza. Você vai ver só o ponto de vista do artista. Você não vai mais conseguir se conectar com o trabalho da mesma maneira que você se conectava antes, né? Imagina você pegar, por exemplo, as letras do Djavan, que apesar de eu estar meio brigada com o Djavan por ele ser bozo, né? Mas imagina pegar as letras do sujeito com o dicionário do lado. Nossa, muda completamente o contexto. Né? Então é muito isso. A performance, ela não está diferente das outras linguagens artísticas nesse sentido. O artista não tem que te explicar, não tem que ser literal no que ele está tentando te passar. Você vai captar de acordo com a sua bagagem memorial. Tá certo? Se eu fizer uma ação, por exemplo, onde eu fico somente atirando uma pedra, para cada pessoa atirar pedras vai ter um sentido. Mas para mim pode ter outro. Para mim pode ser, por exemplo, tá jogando fora os pesos que eu carrego na vida. Mas para outra pessoa pode ser, às vezes ela tá falando sobre quem nunca pecou que atire a primeira pedra. Nossa! Sabe? Profundo! Sabe? Tipo assim. Realmente é uma identificação pessoal. Pessoal, exato. E nem sempre vai de encontro com aquelas coisas que você acredita, com aquelas coisas que te emocionam, né? Mas o fato de não ir de encontro com as coisas que são importantes para você não significa que aquele artista não teve todo um processo investigativo para realizar com o corpo dele aquilo que ele queria gritar para o universo. Ainda que ele não grite de forma literal para se fazer entender por todos, sabe? E para chegar até a performance, o que é necessário?
Para a pessoa conseguir expressar tudo aquilo que ela está fazendo? Existe um trabalho corporal? Primeiro a pessoa tem que fazer um trabalho de consciência corporal mesmo. Qualquer um pode fazer isso? Sim. Qualquer pessoa. Que eu sou uma defensora de que qualquer pessoa pode desenhar, qualquer pessoa pode pintar, qualquer pessoa pode performar. Principalmente que eu entendo a performance como arte e vida. E que eu não entendo o desenho como algo estereotipado, nem a pintura. Né? Eu acho que, na verdade, o que vai diferenciar o indivíduo comum do artista é essa descoberta da sua potência. Porque alguns indivíduos se permitem a isso e outros não se permitem porque acham tudo muito abstrato para conseguir mergulhar. E tem essa necessidade do racional sempre falando mais alto. Então, às vezes, a pessoa tem essa dificuldade e fica preso a imagens estereotipadas. É igual, eu não sei desenhar. Desenhar todo mundo sabe. Primeiro porque se aprende a desenhar junto do processo de se aprender a escrever. A própria escrita é um desenho. E a diferença é que algumas pessoas investem mais no desenvolvimento da escrita e outras investem mais no desenvolvimento do desenho e outras investem nos dois. Por quê? Porque a escrita ela é mais valorizada pela sociedade e o desenho nem tanto. Associa-se sempre à habilidade. Mas se todos fossem incentivados no desenho na infância, assim como são incentivados para a escrita, conserta essa letra está muito feia, escreve tudo de novo, vou comprar um caderno de caligrafia para você que essa letra está muito ruim. Né? Agora, você faz um desenho, você vai mostrar para o seu pai, para o seu tio, para qualquer um da família, as pessoas vão falar assim, ai que bonito, e é isso. Vamos aprender a fazer um ponto de fuga. Pois é. Então as pessoas vão deixando para lá, sabe? Vão abandonando, porque falam, ninguém dá valor pro desenho, por que eu vou investir nisso? Mas aquela pessoa que ainda assim gosta muito de se expressar através do desenho, independente de ter aprovação do outro ou não, ela vai seguir investindo nisso, ela vai continuar, ela não vai parar de desenhar porque o outro não está dando muita importância para isso. Automaticamente ela vai desenvolver melhor o traço dela porque ela nunca parou de fazer. Tá certo? Então, é claro que pessoas que têm mais sensibilidade para a arte, ela vai ter mais facilidade para se jogar, tanto em qualquer linguagem, seja na performance, seja no desenho, mas ainda assim aqueles que têm mais sensibilidade para a arte, nem sempre vão se identificar com a performance como uma linguagem para se expressar. Né? Eu, particularmente, me encontro muito na performance, mas a minha formação é em escultura. Quando eu estou performando, eu me entendo como uma escultura em movimento pelo espaço. Mas cada um vai ter um olhar. Uma pessoa da dança vai ter um outro olhar. Uma pessoa do teatro, ao performar, vai ter uma outra visão dessa performance. Uma pessoa com formação em desenho talvez entenda que ela está desenhando com o corpo no espaço ao performar. Então cada um vai ter um entendimento distinto e muito pessoal. A minha visão está muito ligada a essa questão da escultura. Tanto é que a minha construção das ações, elas partem sempre dessa construção da imagem. Que imagem eu desejo criar com o meu corpo. Para depois começar a elaborar as outras questões relativas à ação. Mas eu sempre defendo que sim, qualquer um pode performar, porque é arte e vida. A diferença é como que você faz... tipo assim, como que, deixa eu pensar, seria você fazer isso consciente ou inconscientemente. Entendi. Tá? Por exemplo... Você sabe que estar performando, ali é o que você está fazendo. Eu posso transformar o ato de respirar numa performance. Eu posso simplesmente... Como? Eu posso me propor a ficar meia hora inspirando, segurando, conto até 10 mentalmente, expiro, conto até 10 mentalmente, inspiro e ficar nessa condição por 30 minutos.
É uma condição que eu estou colocando o meu corpo nela, mas eu estou fazendo isso de uma maneira consciente. Ah, mas eu não faria isso também através da meditação? Sim, mas através da meditação você vai fazer enfurnado no seu quarto. E não numa galeria com o seu corpo à mostra. Entendeu? Entendi. Então é o lugar, é esse deslocamento, digamos que seria... esse novo sentido que você vai dar para aquela ação cotidiana. Queimar café para espantar mosquitos, né? É um ato super comum. Mas eu posso, por exemplo, realizar uma ação onde eu coloco café para queimar e fico interagindo com essa fumaça durante X tempo. Então ela pode partir de coisas muito simples, como pode vir também de questões muito elaboradas. Isso vai muito da intenção do artista. Se a linha de pesquisa do artista é falar do cotidiano, ou se a linha de pesquisa dele é falar de sexualidade, ou se a linha de pesquisa dele é falar de violência, ou se a linha de pesquisa é falar do feminino, das coisas do sagrado feminino. Então, vai muito da pesquisa pessoal daquele artista. E é claro, somente quem acompanha o processo daquele indivíduo, né, é que vai conseguir compreender a fundo do que se trata. Aquelas outras pessoas que não têm muito contato e também não têm interesse em pesquisar, porque elas preferem ver um filme do que ler um livro, né? Acha muito mais confortável a história. Isso me mata! Pois é, porque é isso, né? A maioria prefere a história pronta. Sim. Que você não precise gastar tempo raciocinando em cima daquilo, elaborando mentalmente. Gastar neurônios. Já tá tudo ali, né? Quantas pessoas preferem uma novela do que um filme? Sabe? Filme mais hollywoodiano, digamos assim, do que assistir, por exemplo, um filme oriental, né? Um filme japonês, por exemplo. Desenho. Eu não tenho muita paciência com desenho japonês porque as coisas acontecem muito lentamente. Não é porque vai te exigir mais raciocínio. Você vai ter que ficar ali prestando atenção na história toda para conseguir chegar a uma conclusão. E no formato hollywoodiano, digamos assim, já é uma receita pronta que quando o filme começou, você já sabe até quem que é o vilão, quem que é o mocinho, quem que vai morrer no final, entendeu? Já é uma coisa muito previsível. Quando sai desse local do previsível, você fala assim, não gostei do filme. E é o mesmo que acontece com a linguagem das artes visuais. Quando é algo que não vai de encontro com aquilo que para você está no seu lugar de conforto, né, que você compreende rápido, você vai falar assim, não gostei. Ou então é aquela história de tipo assim, eu não sou obrigada a chegar num lugar e ficar vendo a pessoa pelada. Né? Então, tipo assim, claro, nem toda performance vai envolver nudez, mas às vezes determinada ação é importante para o artista estar nu. Porque a gente está tão habituado a ler o outro por meio da aparência, que dependendo do que você está querendo dizer com o seu corpo, se você tiver com determinada vestimenta, você vai tá passando uma outra ideia. Se você tiver toda formal, a pessoa vai te ler de uma forma. Se você tiver com uma roupa mais despojada, a pessoa vai ter uma outra leitura a seu respeito. Então, tem muito isso, né? Dessa leitura visual imediata de acordo com a maneira como você se veste, como é o penteado do seu cabelo, como você se porta, como você fala. Tudo isso vai permitir leituras a seu respeito. É o que realmente vai de encontro ao que quem está assistindo acredita, até mesmo as questões religiosas que a pessoa acredita, a vivência dela, né? Então vem exatamente de choque, né? Exato. De encontro. E às o vezes... que deixa aquela questão, poxa, mas o que é correto, o que não é correto? Isso tem a ver com ser correto? Ou consegue olhar apenas como uma expressão de arte? É realmente um desafio para a sociedade, né? E às vezes as pessoas são
tão puritanas, na verdade, que não conseguem perceber a ação que o artista está fazendo só porque ele está nu. Só consegue pensar, ai meu Deus, ele está pelado. Ai meu Deus, ela está pelada. E aí já trava ali e não consegue perceber o para além disso. Sabe? Só consegue enxergar um corpo nu. É igual no Todo Mundo Odeia o Chris, quando eles ficam surdos e só conseguem escutar uma frase do que o outro falou, né? Então é meio que isso, assim. Porque eu não tô afim de pesquisar. Tô afim de pesquisar mais para entender melhor. É isso e pronto. E aí a pessoa se fecha e se trava nesse aspecto. E isso prejudica no entendimento do todo mesmo. E aí é mais confortável você repetir que eu não gosto de performance, eu não entendo performance. Pode-se dizer que a performance ela não é tão recente, mas que agora é que está sendo falado mais sobre a performance, que está sendo mostrado mais, ou que nós, a população de massa, estamos tendo conhecimento da performance, porque a arte era difícil chegar até nós, né? Até a grande massa. A gente não tinha acesso à arte. E eu vim descobrir performance porque a minha irmã é sua aluna. Eu não sabia que existia. Então é o tipo de coisa que pra mim foi novidade. Como ela estava pesquisando, eu falei, opa, que legal, deixa eu conhecer isso também. Eu até... Antes a gente estava conversando que aquela ação da Marina, aquela performance que ela fez no museu, de parar e ficar 3 meses e ter aquela rotatividade, salvo engano, de 15 minutos ou segundos, não sei, de pessoas passando por ela, e para cada pessoa era como se ela tivesse tanto vendo a alma da pessoa, como ela também entregando a alma dela para a pessoa. Aquilo para mim foi assim, muito marcante. E teve um aluno seu também, aliás, 2 na verdade, que foi, salvo engano, a Pan. Ela estava trançando o cabelo, foi uma performance. E o outro rapaz fazendo, não olha pra mim, senão eu vou te matar. Então foi assim, vamos dizer, uma descoberta pra mim. E eu acredito que muitas pessoas não têm conhecimento do que é performance, de como é, do que quer passar, se a questão é o que quer passar, que foi a pergunta que eu te fiz, e você falou assim, não é o que a gente quer passar, na verdade é o que você sente. Então, gera um incômodo, realmente gera um incômodo. Teve um outro, a menina que chicoteou a bandeira. Então, assim, foi muito interessante, e é o tipo de coisa que nós não estamos habituados a ver, e a gente não sabe como... Não sei se a expressão correta seria reagir, agir, ou o que fazer com esse novo que chega. Então, eu não sei como que é para você, que é uma professora, mestranda, né, que tem toda uma bagagem, passar essa questão da performance para os alunos e também até mesmo para uma pessoa completamente leiga como eu. Pois é, porque na verdade não é novo. Né? A performance, ela sempre esteve aí. Com esse termo performance especificamente, digamos que foi do final dos anos 70 para cá que esse termo começou a ser empregado, que até então eram os happenings, movimento fluxos, né? E pelo menos dentro das artes visuais. Mas é claro, nós temos vários autores distintos que cada um defende um início para a performance, né? A galera da dança, por exemplo, defende a performance desde a época dos Homens das Cavernas, que eles já performavam, por exemplo, nos seus rituais antes da caça, né? Nas suas danças, através dessas danças. A galera do teatro, por exemplo, né? Já entende essa questão da performance advinda desde a era grega. E para as artes visuais, a gente ainda tem o movimento action painting ainda, do Jackson Pollock, onde ele atirava a tinta sobre a tela, pintava dentro da tela, porque eram telas
gigantes, assim, então ele tinha que literalmente estar dentro dessa tela para conseguir pintá-la. E isso já era um ato de performance, digamos assim, principalmente porque ele, em alguns momentos, fazia essas pinturas ao vivo. Você tocou num ponto aí, performance e teatro. É a mesma coisa? Não. Tem diferença? É super diferente, né? Mas, é claro, tem muita gente que associa a performance ao teatro exclusivamente. Eu mesma já tive imagens de performance publicadas em jornais, onde embaixo lá estava Gilmar Oliveira, atriz, né? E eu não tenho nenhum tipo de formação cênica. E esse entendimento da performance como teatro, eu acho que cai também nesse lugar do teatro é uma coisa que a gente já entende. Então, se está lidando com o corpo, é teatro, né? Se está lidando com esse viés do corpo, é teatro. Mas a performance, ela atravessa todas as linguagens, na verdade. Nós temos a performance na dança, nós temos a performance no teatro, nós temos a performance nas artes visuais, nós temos a performance na música, né? Então, em todas as linguagens artísticas, a gente tem a performance. E a performance também, ela pode estar usando elementos de todas essas outras. Eu posso fazer uma performance usando recursos de audiovisual, por exemplo. Em paralelo, eu posso ter uma projeção mapeada no meu corpo nu enquanto eu estiver performando. E está passando sendo o meu corpo ser essa tela cinematográfica onde essa projeção vai estar acontecendo. Eu posso combinar com um amigo da música para criar uma composição específica para aquela ação performática. E essa música pode fazer parte dessa ação. Tá certo? Eu acho que o ponto que diverge é só a maneira de conceber a ação. Porque enquanto nas artes visuais a gente vai pensar primeiro na imagem, no teatro vai se pensar primeiro na cena. Na dança, por exemplo, vai se pensar primeiro nos movimentos do corpo durante essa ação performática. No circo, por exemplo, vai estar envolvendo improvisos de malabares e outras questões que vão perpassar pelo corpo, né? O ponto de encontro seria que o corpo é a obra, em todas as linguagens, porém, a maneira de se conceber e de se entender como um todo, essa ação vai se divergir nesse aspecto. Por exemplo, a dança, se estivesse elaborando uma performance, acharia inconcebível não ensaiar ou não se preparar, pelo menos, porque às vezes até nem se ensaia, lida com improviso, mas eu tenho que preparar o meu corpo para eu dar conta de fazer aquele movimento. Nas artes visuais, o pensamento eu não tenho que preparar, não tenho obrigatoriamente que preparar o meu corpo, porque não existe erro na ação. Se eu me proponho, por exemplo, a ficar 20 minutos plantando bananeira, mas eu não me preparei para isso, eu não dou conta de ficar 20 minutos plantando bananeira, e a minha ação for 20 minutos tentando plantar bananeira, a ação é isso, não significa que a minha ação deu errado. Entendi. A minha ação vai ser eu durante 20 minutos tentando plantar bananeira. Se eu for falar, se eu for realizar uma ação, por exemplo, onde a gente está falando de agressão entre um e outro, sabe? Agora me fugiu a palavra, mas suponhamos que a ação se resuma em, como na da Marina com o Lei, por exemplo, um estapeando a cara do outro. Entendeu? Não ou vai até mesmo eles se dando chutes, né? Isso. Não vai ter um fazendo assim para fazer o barulho do tapa. Esse tapa não vai ser acontecendo. Tapa, realmente, vai ser realidade. É arte e vida, sabe? Então, não... Claro que
Para algumas pessoas, ela tá ocupada. Tipo assim, essa é a você não me dá ideia? Conversa comigo. Nárnia, vem cá. Tudo bem? Pode-se dizer que a performance vai um pouco contra o perfeccionismo? Vai quebrar essa ideia de que eu tenho que ser perfeccionista naquilo que eu tô fazendo? Não sei se seria quebrar o perfeccionismo. É simplesmente porque você não tem que nada. Não tem a necessidade disso, né? Você pode se propor a fazer. Problema nenhum se o artista é um artista que dá conta disso, porque ele se prepara diariamente para o seu corpo estar sempre num bom estado físico para que ele consiga dar conta de tudo aquilo que ele se propõe a fazer. Mas também problema nenhum aquele artista que não se prepara fisicamente propor determinada coisa e ficar o tempo que ele se propôs simplesmente tentando fazer. Entende? Então é simplesmente porque não tem que nada. É claro que isso também vai do bom senso de cada artista, né? Eu não vou me propor, por exemplo, a andar numa corda bamba a 2 metros de altura, nem a 1 metro, nem a 50 centímetros do chão. De jeito nenhum. De jeito nenhum. Porque eu sei que não vai ser bom. Entendeu? Eu vou me machucar. Porque eu não tenho nem preparo para cair e nem preparo para andar. Mas eu poderia me propor, por exemplo, andar em cima de uma corda com ela no chão. É claro, ainda assim eu vou cair, ainda assim, mas o risco de eu me machucar é muito menor. Então, ainda assim vai ser uma tentativa, mas não vai ser uma ação suicida. Sim. Problema nenhum também se determinado artista quiser falar exatamente pela escolha de perder a vida. Eu tenho a escolha da hora que eu quero morrer. De um prédio ao outro. Isso também poderia ser performance. Sim. Eu também não faria. Mas é muito de cada um. Tá certo? É claro que uma pessoa com um preparo físico, ela vai dar conta de cumprir com a missão. Uma outra que não tem preparo, ela vai acabar se machucando ou até tirando a própria vida. Mas então isso não pode ser chamado de arte. Ainda assim, se é um artista que se propôs, aquilo é arte. É o trabalho dele, é a pesquisa dele, é o que é importante para ele fazer. Ainda que choque muita gente. Olha, foi um aprendizado e tanto. Realmente são alguns temas novos que traz pra gente uma forma de pensar diferente. Realmente parar, refletir, não deixar de ler o livro para esperar virar filme. Ai. Mas muito obrigada pela entrevista. A família Trem Mineiro agradece. Foi assim, delicioso. E é muito bom você conversar sobre uma coisa que tá fora da sua zona de conforto, no caso para mim. Para você que já domina a matéria, foi assim, tirou de letra. E também parabéns à sua turma que fez a performance, foi a exposição, performance e tiveram outras atividades. Outras linguagens, né? Porque era a mostra dos estudantes aquele dia, na verdade, né? Então, tanto o pessoal do técnico em circo, quanto o técnico em artes visuais, técnico em música, técnico em dança, técnico em teatro, estavam todos lá realizando seus compartilhamentos, né? Foi muito bacana. Eu gostei muito, aí falando eu como pessoa, ser indivíduo, eu gostei muito do que eu vi, do novo que foi pra mim. Foi realmente uma descoberta e é muito bacana ver essas vertentes da arte, coisa que a gente não tá acostumado, habituado a ver, infelizmente. E nós vamos ficar por aqui, porque senão eu tenho certeza que vai ter mais assunto. Com certeza. Muito obrigada, Gilmara. Obrigada a você. Bom, pessoal, não se esqueça, se inscreva, curta,
compartilhe sem moderação e até o próximo vídeo. Tchau!